Olá, bom dia. Me chamo Everton, consagrado da Comunidade Católica Transfiguração. Hoje, nosso penúltimo dia de Quaresma, 39º dia. E hoje com nosso tema perseverar, sendo vigilantes na oração. Perseverar. Palavra alicerçada na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do 2 ao 6. Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. Orai também por nós, pede a Deus que nos dê livre curso à nossa palavra para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa desse mistério que estou preso. Possa eu fazê-lo conhecido como é o meu dever. Procedei com sabedoria no trato com os de fora. Sabei aproveitar todas as circunstâncias. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas, com sal, e sabei respondei a cada um devidamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo já inicia essa parte dessa carta com uma ordem. Sede perseverante. Seja insistente. Insiste, persevera na oração. Seja constante nessa construção, primeiro para a minha vida, naquilo que busco a partir da minha oração do Santo Rosário, do Santo Terço, naquilo que busco a partir da Santa Palavra, de todo o projeto formativo que está ao nosso alcance, daquilo que procuramos em Deus, aquele sacerdote que você segue, aquela pessoa que você segue, aquele fundador, o nosso fundador Jamil José, que você segue e acompanha. Sede perseverantes em todo esse projeto, em toda essa palavra formativa, para primeiro cuidar do meu coração, para primeiro cuidar da minha vida, para primeiro fazer do meu coração, nessa construção, cada vez mais pulsante e semelhante ao sagrado coração de Jesus. Tudo isso passa por essa ordem, perseverar. Por que eu preciso perseverar? Porque no caminho nem sempre eu vou estar 100%. Nesse caminho eu vou ter minhas decepções. Nesse caminho eu vou ter minhas quedas. Nesse caminho eu vou olhar e não vou compreender. Nesse caminho eu vou aderir ao projeto, mas não vou estar aderido àquilo que Deus quer. Talvez, agora nesse período de Quaresma, como Judas, estou ali próximo, estou ali vendo, como ali os apóstolos Pedro, Tiago e João, estou ali próximo, estou ali vendo os milagres, estou vendo tudo o que está acontecendo na minha vida e na vida do outro. Mas no momento de confronto, eu vou largar minha cruz. No momento do confronto, eu vou correr. E eu vou correr, talvez como Judas, e falo dele para não chegar nessa situação de largar, de beijar Jesus e de levar-se à morte, seja a morte física como ele foi, mas no nosso caso a morte espiritual, de deixar para trás todo o ensinamento, todo o amor que foi vivido, todo o amor que foi construído ali na intimidade, ali pertinho, como aquele que estava próximo, como aquele que está próximo. E também não viver como Pedro, de agir no seu impulso, agir na sua humanidade, mesmo sabendo do projeto para a sua vida. Pedro, sobre ti será erguida a minha igreja. Sobre ti que nos acompanha, será erguido essa igreja do templo do Espírito Santo, o templo que está passando por esse projeto de formação, o templo que está passando por todo esse processo para construir a imagem e a semelhança de Cristo. Não só para a nossa eternidade, que é o nosso objetivo, mas todos os dias, nesse projeto que está acontecendo, que como foi falado, diante de tantas situações que chegam à nossa vida, tantas situações que nos deparamos e paramos de seguir. E simplesmente observamos a muralha e dali não vamos mais. Ou então, como foi falado, colocamos um limite, até aqui eu vou.
daqui não mais. Compreende isso, irmão? Compreende isso, irmã? Sede perseverante. E também mais uma ordem: ser vigilante na oração. Ser vigilante. Soldado que vigia. Soldado que está de sentinela. Ele está num ponto mais alto. Ele está num ponto mais alto. Olhando ao longe, se vem algum inimigo. Olhando ao longe, se achega sorrateiramente algum inimigo querendo roubar, querendo destruir, querendo aniquilar todo o projeto de salvação na minha vida e na tua vida. Ser vigilante, olhar, estar atento. E isso também traz na perseverança de saber que eu vou vigiar. Repito, primeiro, as minhas atitudes, vigiar a minha conduta, vigiar o meu pudor, a minha fidelidade, a minha lealdade, vigiar para que eu não seja um canal de contradição para o outro. Vigiar para que nesse projeto de perseverança eu possa ser luz, eu possa ser um caminho no silêncio e, como falou São Francisco de Assis a Leão, usar de palavras quando for necessário. Usar de palavras quando for necessário. Ser vigilante para que o outro, aquelas pessoas que olham para ti, que olham para mim e falam aquela palavrinha: se tu cair, eu caio. Olha só, né? Em que estado estamos? Em que estágio alcançamos diante das renúncias, diante todo esse projeto de suor, de sangue que largamos durante o caminho, todo esse projeto das renúncias que deixamos muitas vezes a família de lado, deixamos tantas coisas de lado para ouvir, deixamos nosso conforto nesse horário da manhã para ouvir dessa palavra, deixamos quantas vezes o nosso conforto para adorar, quantas vezes nós renunciamos o nosso conforto para estar em oração, nesse estado de vigilância que um completa o outro. Eles estão juntos, eles estão ali nessa aliança, nesse elo de santidade que vai fazer o meu coração girar nesse movimento para alcançar os braços do Senhor. Acompanhada de ações de graças. Ações de graças. Eu vou agir louvando a Deus pelas dificuldades, pela cruz. Eu vou render ações de graças. Obrigado, Senhor, por essa doença. Obrigado, Senhor, por esse confronto. Obrigado, Senhor, por tudo isso, pela cruz do dia a dia, por tudo isso que me oferece. Mas para isso, eu sendo perseverante e sendo vigilante, eu vou agir dessa maneira nessas situações. Porque se eu ainda estiver nesse processo não contínuo, se eu não estiver dando continuidade nesse processo, simplesmente quando eu tiver o confronto, eu não vou agir de maneira coerente daquilo que eu sou chamado. No nosso caso, nós, Transfiguração, ser reflexo do amor apaixonado de Jesus. E ainda lembro que eu falava para algumas pessoas e falava também diretamente para uma pessoa. Veja só, tu teve diante de um confronto de pessoas que servem, dentro da igreja. Olha só. E por que as pessoas chegam a esse estado? Porque diante das suas fragilidades, o mal conseguiu um ponto vulnerável. O mal conseguiu um ponto vulnerável para ali aquela pessoa agir de maneira incoerente daquilo que ela fala que vive. Vou julgá-la? Perdi tudo o que estava construindo nessa quaresma. Não vou julgá-la. Mas sim, perseverante, vigilante e acompanhada, usando essa situação de ações de graça para uma ação de graça, louvando a Deus, eu vou ofertar e vou agir. No nosso caso, no caso específico daquela pessoa, daquele irmão, tu fez a coisa certa. Tu teve a atitude perfeita daquilo que é teu chamado. Tu mostrou a situação, tu ofertou para Deus e mostrou que ela estava errada, mas não perdeu a razão. Não perdeu a razão. Talvez aquela pessoa esperava aquela ação brusca, aquela ação violenta, como Pedro. Ou então simplesmente um beijo e virava as costas, como Judas. Mas não. Nós não estamos mais nesse estado. E nesse estágio, estamos para ofertar
a palavra de Deus. Ofertar a palavra de Deus naquilo que está sendo construído na minha vida nessa quaresma. Você que chegou agora, está nos acompanhando. Aquilo que estou oferecendo na paz da minha vida como um consagrado, naquilo que estou lutando para fazer. E nós como igreja, nessa unidade, na santidade. A santidade que é o nosso chamado único. E nós, transfiguração, santidade, sendo o reflexo do amor apaixonado de Jesus. E aqui quero citar um parágrafo do nosso fundador, naquilo que ele falou nesse livro. Precisamos orar mais por aqueles que o Senhor chamou para defender a santa palavra de Deus. Aqueles sobre os quais derramou o dom da pregação. Essa palavra precisa chegar a todos. Ela que cura, salva e liberta. A palavra é o próprio Jesus, o Evangelho. Olha só, orar mais por aqueles que o Senhor chamou para defender a santa palavra. E a primeira defesa da santa palavra é o nosso testemunho. É fácil fazer isso todos os dias? Não. É difícil? Também não. Requer o quê? Perseverança, vigilância. Perseverança de todos os dias é mais um dia. E a vigilância para cada momento eu não cair. Mas principalmente, da onde eu estou, fazer da minha oração fecundar a vida do outro. Para que o outro também seja um testemunho, para que o outro também seja um defensor da palavra, na pregação com seu testemunho também, e quando a palavra for necessário. Usar da palavra, do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra que para nós, transfiguração, é o próprio Cristo. A palavra, se eu não tenho a possibilidade de ir na igreja, de fazer uma adoração, se eu não tenho, eu tenho meu texto em casa, né? Que é abençoado, mas também na palavra que eu posso fazer como se fosse uma adoração. E aqui, pela palavra, abri-la, hoje a palavra de Colossenses, naquilo que estamos ouvindo, naquilo que estamos aderindo, nessa palavra que é o próprio Jesus, que fala para nós, que parla, que faz de nós arauto, que faz de nós aquela pessoa que vigilante também para olhar o mal que chega lá do alto, também proclamar a palavra para o outro. Proclamar a palavra com fidelidade, com amor, com lealdade, não caindo no sono, mas atentos, mostrar para o outro que sim, vale a pena. Sim, vale a pena. Mostrar para o povo, aqui também quero citar mais um parágrafo do nosso fundador Jamir. O povo está buscando mais as curas e milagres do que uma vida em Jesus Cristo, ou seja, do que a verdadeira conversão. Então, eu vivi meu processo de conversão. Eu saí daquela minha vida louca. Eu saí daquela minha vida morta. Eu vivi um milagre. Só que eu não posso viver apenas de retiro em retiro. Eu não posso viver mais de quaresma em quaresma, de terço de São Miguel, de adoração ou de terço com friogiço. Não é só isso. Isso ajuda nós, com certeza. Ouça, isso nos ajuda muito, muito mesmo. Mas a partir desse processo, a partir dessa quaresma, do meu coração levado a uma conversão, e dessa conversão eu viver como perseverante, como vigilante, com fidelidade, com lealdade, e na ação de graça, não só pedir, mas dou um exemplo, nessa semana de quaresma, como é que eu estou rezando meu rosário? Em ação de graças por aquilo que sou, por aquilo que alcancei, por aquilo que estou vivendo, e em ação de graças pela comunidade de transfiguração, pelo meu fundador, nosso fundador Jamir José, pela cofundadora Marili, em ação de graças pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, em ação de graças pela providência que bate à minha porta, pela ação de graças por tudo aquilo que o Senhor está oferecendo, em ação de graças por esse projeto de quaresma, por ação de graça, por poder viver consciente essa quaresma, não como outrora, mas vivendo o jejum, vivendo a caridade, vivendo as penitências de misericórdia, vivendo a oração, vivendo as renúncias. Olha só, em ação de graças. Em ação de graças porque Deus, que conhece tudo que sou, tudo que preciso, tudo que necessito, na sua providência, Ele vai nos alcançar. Ele vai te alcançar. Ele vai
nos alcançar e Ele vai te alcançar. Temos então que perseverar, sendo vigilantes na oração. Amém, irmão? Amém, irmã? Então, obrigado por participar conosco. Hoje é o meu último dia, 39º dia de Quaresma. Amanhã tem o Gabriel, que ainda ele termina com o 40º dia. Obrigado por estar conosco nesses dias. Obrigado por ser perseverante. Obrigado por vigiar. Obrigado por render ação de graças pela comunidade, por tudo que ela oferta junto conosco. Obrigado, irmão. Obrigado também por compartilhar. Obrigado por curtir. Obrigado por também, junto com nós, acompanhar todas nossas ações a partir do YouTube, do Instagram, a qual a comunidade oferece diariamente nas nossas ações missionárias. Obrigado por estar conosco. Obrigado por estar conosco. Ainda peço, irmão, curta, compartilhe, ofereça essa Quaresma a outras pessoas, a outro grupo que você participa. E obrigado por perseverar até o dia de hoje conosco. E amanhã tem mais. Amém, irmão? Oração. Senhor, que eu saiba perceber os dias maus, os possíveis desertos em minha vocação e ter a constância na oração e na palavra para vencer e me manter firme e decidido no teu amor. Ajudai-me com a tua graça. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmão. Deus abençoe.